Boa noite a todos, bem-vindos à nossa terceira noite do Simpósio de Linguagens e Hermenêutica na Contemporaneidade. Meus cumprimentos a todos e a todas. O meu nome é Júlia Meira, eu sou mestranda do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Unicruz e tenho o privilégio de ser a comediadora desta terceira noite de evento. Então, nesse segmento, eu agradeço também a oportunidade de compartilhar a mesa essa noite e do grande apresentado com ela decorrente. E lembrando que nesta noite nós teremos duas palestras. A palestra A Formação do Eu, da Imagem ao Imaginário, com o professor Dr. Luciano Gonzaga Vanderlei e mediação da prof. Doutora Nairana de Mello, e também a palestra Diante da Imagem Indígena Brasileira, com o professor Dr. Ubiratani de Moraes Rodrigues e mediação da professora doutora Natália Eckert. Então, cumprimento o professor Luciano, né? E farei também a leitura do seu currículo agora, bem como da professora doutora Nairana, que será a mediadora. Então, o professor Luciano Gonzaga Vanderlei é psicanalista, professor do programa de pós-graduação em Biotecnologia em Saúde Humana e Animal, da Universidade Estadual do Ceará, doutor em Administração pela Universidade Americana, da Rede Ilumino dos Estados Unidos da América, graduado em Cinema e Audiovisual pela UFC, produtor dos filmes Miçanga Negra, de 2016, e Quarta-feira, de 2016. Em seguida, então, o currículo da professora Nairana, psicóloga graduada pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, é especialista em ensino de filosofia pela Universidade Federal de Pelotas e mestre em desenvolvimento e políticas públicas pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Trabalha com supervisão clínica institucional, é psicóloga na UNIR, na Unijuí, e na Clínica Levante Psicoterapia, que presta atendimento especializado para a população LGBTQIAPN+. Também informo que a presença registrada por meio do formulário, então, será disponibilizado após as 9h40. E passo, então, a palavra à nossa professora mediadora, doutora Nayara. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, é um prazer estar aqui nessa noite, né? Agradeço a possibilidade e o convite do PPG para poder mediar essa conversa com o professor Luciano. E o tema hoje da nossa conversa, né, professor Luciano, é o eu e o imaginário, né? O imaginário, a imagem da imagem ao imaginário, né? Para apresentar um pouquinho assim e dar a palavra para o professor, eu fiquei pensando muito em iniciar essa abertura com um poema do Mário de Sá Carneiro, em que ele vai dizer o seguinte, né? Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Lembrando muito do que Lacan vai citar ao longo da sua teoria, em que ele vai citar muito o Arthur Rimbaud, né, que ele vai dizer que o eu é o outro, né? Então, nesse sentido, acho que hoje a gente pode criar um debate aqui, uma conversa, né, professor, tentando entender também esses conceitos e tentando entender como é que isso se aplica, né, na nossa sociedade, na nossa cultura e de que forma, né, a gente vê isso na prática no nosso dia a dia. Então, entrego a palavra para você e também me coloco à disposição aqui para a gente ir podendo conversar um pouquinho ao longo da sua fala. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, professora Nairana, professora Denise, professora Juliana, professora Natália, professor João Antônio, professora Cirlei, professora Lucimara, colega Júlia Mera. Obrigado a todos, boa noite a todos. Obrigado a quem está nos assistindo, todos os participantes que estão nos assistindo. É uma grande alegria estar nesse momento. Fui convidado há um bom tempo e querer participar desse momento, porque eu fui induzido nesse tema pelo fato de que eu participei de um evento
da pós-graduação de vocês, né, que foi visitar as missões. Então, houve esse evento com o pessoal da pós-graduação da Unicruz, aí eu participei dessa visita às missões. Foi aí que eu conheci, né, a Unicruz de mais perto, né, mais próximo. A partir disso, eu fui convidado pelo professor Tiago para contribuir de alguma forma. Eu imaginei o que poderia ser a questão da imagem, né? Então, eu queria aproveitar duas áreas minhas, que é a psicanálise, né? A psicologia e a psicanálise com o cinema, né? Com a imagem, que há muito tempo eu penso em fazer essa junção. E hoje eu preparei poucas coisas assim para poder ter uma mensagem, ter uma finalidade, exatamente para esse momento que nós estamos vivendo, onde o imaginário está muito forte. E a gente quer exatamente trabalhar, mostrar como é que funciona um pouquinho o ser humano. Na minha clínica, a coisa que eu mais sinto falta da minha clínica, que eu acompanho na minha clínica, é o desconhecimento. Acho que o problema que mais surge na clínica, a priori, é o desconhecimento sobre o próprio ser humano. As pessoas desconhecem o que é o ser humano. Não sabem como funciona o ser humano. Então, assim, uma coisa importante para iniciar qualquer coisa sobre nós conhecermos nós mesmos é iniciar aprendendo e discutindo que até o eu, ele não é natural. O eu não surgiu naturalmente. Ou seja, cada um de nós precisou, para ser sujeito, nós tínhamos que iniciar constituindo o eu. Porque até então a gente nem se encaixa, né, vamos dizer assim, entre aspas, como ser humano. Então é preciso haver uma constituição do eu, né, que ninguém nasce pronto, que é para a gente começar a ter uma relação aparecer um sujeito com a sociedade. Ok? Então, é impressionante como a gente vê muita coisa do ser humano que as pessoas desconhecem, né, infelizmente. Bom, foi essa a provocação, né? Diante desse momento que nós estamos vivendo muito a questão do imaginário. Então, foi a partir desse evento que eu participei, foi com a pós-graduação da Unicruz. A partir daí surgiu o convite, e aí, nesse momento, pensei em trabalhar com a questão do imaginário, a questão de uma informação sobre o que é o eu, a formação do eu. Estou trabalhando com a metapsicologia, fiquei tentado a trazer Spinoza, fiquei tentado a trazer Henri Bergson, mas eu acredito que a minha preocupação como eu não conheço o perfil público, é não causar mais problemas do que já existem, né, sobre o ser humano, ok? Então, peço licença a todos e a todas para poder iniciar. Vou começar devagarinho para poder criar um ritmo. Pode ser que depois eu relaxo mais. Muito bem. Bom, não sabíamos nós qual era o conteúdo. Aí então, surgiu assim de chofra a ideia da constituição do eu, né? E como a gente trabalhou a questão das missões, a questão da imagem, né, das missões no Rio Grande do Sul, que nós visitamos, então vamos passar aí pela imagem. Então vamos tentar juntar um pouco disso aí, ok? E eu vou começar devagarinho com Descartes. Por que eu vou começar com Descartes e não antes? Porque Japiaçu, professor da USP, né, ele faz três grandes momentos da humanidade para descrever o conhecimento, né, em três paradigmas, né, no conhecimento no mundo, né. Ele fala, num primeiro momento, o paradigma do etnocentrismo, ou do cosmocentrismo. O que seria esse paradigma do cosmocentrismo? Seria o paradigma de que toda a explicação, todas as respostas vinham do cosmos. Então,
a questão da colheita, a questão da chuva, tudo tinha uma explicação através do cosmos, com a lua, com as estrelas, com o sol. Um outro momento que o Japiaçu traz é o teocentrismo, onde foi substituído a explicação em cima do cosmos para um teo, um Deus. Então, tudo era explicado através de Deus. Deus é responsável pela colheita, Deus é responsável pelas estrelas, o Deus é responsável pelo homem. E nesse momento do teocentrismo, que Japiaçu traz, ele fala da questão que o ser humano não poderia existir a ciência, né, a ciência humana, porque não podia mexer com o homem, porque o homem era imagem de Deus. Então, a ciência até então ela ficou de lado, né? Então, o Japiaçu coloca um terceiro momento que nós estamos vivendo, que é o antropocentrismo, ok? Ou seja, traz o homem para o centro do conhecimento, onde a partir do homem, né, colocando o cosmo, colocando o teo de lado e trazendo a razão para o centro, para discutir o homem. E nesse momento, já começa a existir a anatomia, a fisiologia, a medicina, há muitas ciências, né, que poderiam falar sobre o homem. E nesse momento, né, moderno, nesse tempo moderno, é que nós vamos começar com Descartes, né, onde ele traz para a gente a fundação do pensamento e da filosofia moderna. É a partir desse corte que eu começo a falar sobre a questão do conhecimento humano. Então, em Descartes, não posso acreditar naquilo que existe e recebo. Não posso acreditar naquilo que existe e recebo através dos sentidos, né, ou das observações, porque pode ser falso, posso ser enganado. Então, aqui Descartes, ele começa a fazer um questionamento sobre a utilização dos sentidos, né, dizendo que não posso acreditar naquilo que existe e recebo através dos sentidos. Aí ele coloca o exemplo do bastão da água, ou seja, ele coloca um bastão, coloca no copo d'água, no bastão, e coloca o bastão dentro do copo com água. E ele pergunta e verifica o seguinte: você está vendo que o bastão está distorcido, contorcido. Quando ele tira o bastão, ele vê, olha, não está. Então, não é possível acreditar no sentido humano. Aí, a gente podia estender isso a falar sobre a questão das estrelas. O que a gente vê no céu? O que a gente sente? O que a gente percebe no céu? A gente percebe aquelas estrelas. Só que, por exemplo, o Sol, ele leva 8 minutos para chegar à Terra. Quando eu vejo o Sol de 8 minutos atrás. Então, o meu sentido está mostrando um céu que não existe no presente. É um céu que eu vejo, mas que o sentido está mostrando algo que ele não está presente, porque ele vem através da luz, alguns anos-luz, tem estrela que eu vejo que não existe. Então, o Descartes ele questiona você trazer o conhecimento a partir dos sentidos, ok? Por quê? Porque ele vai trazer um novo paradigma, que é o eu, né? Esse eu de Descartes é o eu que passa a ser o polo da certeza, né? Ou seja, da transparência ao pensamento. O eu passa a ser a subjetividade humana. O eu passa a ser uma experiência imediata entre o eu e o pensamento. Esse é o eu Descartes, que questiona os sentidos, o conhecimento a partir exclusivamente dos sentidos. Então, o Descartes avança nesse eu, que no processo da dúvida, como método, só não se pode duvidar que eu estou duvidando. A única coisa que não se pode duvidar é que eu estou duvidando, porque eu estou duvidando de tudo que eu vejo, que está a mim, que chega a mim. Então, para Descartes, a dúvida é uma forma de pensamento. É preciso reconhecer
se duvido. Se eu duvido, penso. Esse é o eu de Descartes. Então, é na dúvida que o Descartes se posiciona. Então, a dúvida é uma forma de pensamento. Preciso reconhecer que, se duvido, eu penso. Se penso, há um eu que pensa. Logo, se penso, logo eu sou. Então, ele coloca aí esse novo paradigma do eu, de um eu que pensa, né? E que, se ele pensa, ele é. Então, o eu penso cartesiano é capaz de deduzir o eu a partir do pensamento. Penso, logo sou. Ok? Então, esse é o paradigma que Descartes nos traz, que muito nos contribuiu. Eu preciso trazer Hegel para comparar com esse pensamento do eu de Descartes. E Hegel, ele vem ler Descartes e diz: o eu penso Descartes, ou seja, essa experiência imediata entre o eu e o pensamento, leva ao solipsismo, certo? Ou seja, ao isolamento. O eu sem autoridade, eu sem o outro. E ele, ao ver isto, ele considera que esse paradigma de Descartes, é um paradigma equivocado, porque ele é isolado, ele não envolve alteridade. E Hegel acrescenta, ao fazer essa crítica cartesiana, ao paradigma cartesiano, ele diz o seguinte, que é o desejo que vai operar a mudança do paradigma moderno, e não somente o eu e o pensamento. Então, não há desejo isolado. O desejo se constitui a partir de sua relação com o outro. E essa relação demanda reconhecimento naquilo que se deseja. O desejo é um campo de uma luta de puro prestígio. Eu desejo ser o desejo do outro. Eu desejo que o outro me reconheça. Então, o desejo é sempre o desejo de ser desejado pelo outro. Então, aí que entra, Hegel resgata aí, essa questão da alteridade. Não mais o eu isolado, mas o eu a partir da relação, a partir do outro, a partir do desejo de ser desejado, desejo de que eu seja reconhecido, desejo que eu seja visto como um bom pai, como um bom filho. Então, é esse eu que Hegel mostra comparando com o eu de Descartes. E é esse pensamento que a psicanálise resgata ao tratar do desejo. A psicanálise utiliza uma grande epistemologia, inclusive utiliza Hegel, utiliza Nietzsche. Então, a psicanálise traz em Hegel esse conceito do desejo. Ok? Então, continuando em Hegel, o desejo do homem é o desejo do outro. É o outro que vai permitir que o eu se reconheça no seu próprio desejo. Se o outro me reconhece naquilo que desejo, assim poderei me reconhecer como alguém digno, alguém desejante, né? E passa a ser reconhecido, prestigiado pelo outro. Então, o que o Hegel faz? Ele troca o paradigma do eu, penso, para o eu, desejo. Aí vamos entrar, aproveitando essa pequena epistemologia, para entrar em Lacan, em que ele traz faz uma crítica
ao pensamento cartesiano, né? E envolvendo e resgatando também a questão do desejo, tá ok? E Lacan faz muitos questionamentos. Então, para Lacan, a visão de um sujeito dotado de razão é uma utopia. Ele questiona aqui essa questão da razão, essa questão desse momento antropocêntrico, né, que traz a razão para a discussão, mostrando o lugar da razão, né, do eu penso. Ele coloca que essa questão da razão é uma utopia. Porque Freud acreditava, Lacan resgatando Freud acreditava que a verdade é a verdade do sujeito inconsciente. Logo, a verdade é particular. A verdade, ela é, para a psicanálise, de caráter particular. Por quê? Porque há uma divisão constitutiva do sujeito, que situa o sujeito da psicanálise na divisão entre o saber e a verdade. Existe uma divisão, né? Existe um conflito, todo ser humano tem um conflito interno entre uma divisão, que essa divisão ela traz como constituição o conflito. Não é possível viver sem conflito. Então, existe um conflito interno, questão do eu consciência, eu inconsciente. Existe o eu, princípio de prazer e princípio de realidade. Então, assim, existem várias divisões, cisões internas de todo ser humano, onde aparece em todo ser humano a presença do conflito. O conflito faz parte da essência humana. Além dessa questão da cisão interna, existe também o conflito com o ambiente externo, entre o eu e o outro. Onde o eu e o outro há uma relação, que essa relação, ela sempre está ligada à questão de uma identificação, e essa identificação promove o amor e o ódio nessa relação, variando do amor até o ódio. Então, essa divisão, ela constitui todos os conflitos constituídos, todos pela essa divisão, todos os conflitos que nós temos. E ele aparece, faz parte da essência humana. E Lacan, ao questionar o eu penso, ao questionar a razão trazida nesse novo paradigma, a modernidade, ele mostra que a verdade, ela é particular. E vai depender de uma constituição. Então, diante disso, Lacan subverte por penso onde não sou, logo sou onde não penso. Ele está fazendo aqui um contraponto ao penso, logo sou, de Descartes. Ok? Então, como existe uma divisão, uma cisão, penso onde não sou, sou onde não penso. Aqui ele está falando da cisão entre consciência e inconsciente. Consciência e inconsciente. Ok? Aí a gente vai trabalhar essa questão dessa relação, dessa cisão, entre outras cisões que existem internamente no ser humano e os conflitos que tem também com o ambiente externo. Então, o que Lacan está querendo dizer é que a essência do sujeito é o vazio. E é nesse vazio que se encontra o desejo. Então, e esse desejo, ele não é isolado. Esse desejo, ele não é independente do outro.
Então, o Lacan vai incluir o outro nesse processo de gênese do eu freudiano. Nesse processo de constituição do eu, que não existe. O eu não é natural. Nós não nascemos com o eu pronto. É preciso ser constituído. Então, há um processo de identificação. E toda vez que há um processo de identificação, né, há uma relação com o outro. Então, há um processo de identificação que faz que o nascimento do eu se constitua num total processo de dependência em relação ao outro. Né? Ou seja, aparece a inscrição da alteridade. Né? Na presença do outro, não somente do outro, mas também do outro semelhante, não somente do outro, o outro especular, mas também do grande outro, de toda uma estrutura que vai nos interpelar, né, nessa relação de constituição do eu, tá? Que envolve a questão do simbólico na relação para superar esse eu especular. Então, não cabe constituição autônoma do eu, isto é, independente do eu. Então, a primeira preocupação que eu queria trazer aqui a todos os amigos e amigas que estão assistindo, é que o eu, ele precisa ser constituído. É preciso, o ser humano não nasce com o eu. E nós vamos trabalhar nisso. Isso é a primeira coisa que todos têm que entender. Ok? Nós não nascemos com o eu da gente. Então, a identificação com o semelhante, né, no caso, o pequeno outro, com o outro, que se opera no nível do imaginário, ocupa, ao mesmo tempo, dois lugares. Nós estamos falando aqui, outra coisa importante além de nós entendermos que o eu, é preciso constituir o eu, que a gente não nasce com o eu, é preciso entender também como ocorre a relação com o outro, através das identificações, do processo de identificação. Esse processo de identificação, ele vai operar no nível do imaginário, certo? A nível do outro com o outro, de um eixo imaginário, que ele, ao mesmo tempo, tem dois lugares. O lugar de objeto de amor narcísico, que ocorre antes do estágio do espelho, né? Onde envolve aqui a questão da paixão, onde a paixão aqui está ligada à questão do patos, e o de rival. Então, o ser humano ele vai variar nesse processo de identificação entre o amor ao outro e o outro como rival, que poderia prolongar até por um ódio mortífero. Ou seja, esses dois lugares é aquele com que o eu se mede e se rivaliza com o outro. Isso numa relação sem a presença da mediação da linguagem. Ok? Então, reforçando essa questão do processo de identificação, que é fundamental esse processo de identificação para nós trabalharmos a questão da constituição do eu. O Lacan, no ensino inicial do Lacan, as relações duais basculam entre a paixão e o ódio, que somente a intervenção da palavra, do grande outro, do simbólico, é capaz de mediar. Okay? Lacan, ele confirma essa questão do processo de gênese do eu freudiano. E passa pelo processo de identificação. Dois pontos que a gente precisa entender isso: o processo de identificação e as consequências o que acontece nesse processo de identificação, os lugares desse processo de identificação. E a gente vai na constituição do eu, porque nós temos que constituir o eu, porque o eu não foi dado, ele não é inato, né? Então Freud sustenta que o eu não existe desde o início. O eu se constitui a partir do encontro com o outro. O eu não é algo natural.
ou que sempre existiu no mundo psíquico. Para que o eu se constitua psiquicamente, ou seja, para que o eu se constitua psiquicamente, é necessário um processo que vai depender de investimento pulsional, que vai depender de um processo de identificação, de um investimento pulsional, né, que procura, que está presente, que movimenta o ser humano. Então, o eu seria o resultado da ação psíquica de unificar as pulsões, os investimentos pulsionais, numa imagem do corpo próprio, acompanhada também do desenvolvimento da noção de fantasia. Porque quando você se relaciona com a realidade, e a realidade ela pode ser dolorosa, então o ser humano ele vai alterar essa realidade. E uma das maneiras de alterar essa realidade para mitigar o sofrimento, o mal-estar, aparece a noção de fantasia. Para quê? Para que ele consiga ampliar a noção de realidade psíquica. Porque a realidade não é a realidade que a ciência apresenta, um dado. A realidade para a psicanálise é uma realidade psíquica, constituído. Ok? Então, para Lacan, o eu é uma instância que se constitui a partir da imagem ideal do outro, e por isso ele tem um fundamento ilusório, já que ele parte de uma imagem ideal. Ok? Então, o eu é uma instância que constitui a partir disto. Passa pelo processo identificatório, que vai ter uma relação com o outro, né? uma relação de amor, ou de uma relação não tão amigável com o outro, e que essa constituição também vai envolver essa questão da realidade, do que a realidade vai impactar, daquilo que o Spinoza fala, aquilo que da questão da afecção, né? Da relação com o outro. Ok? O Lacan, ele cria, na sua teoria, baseado na teoria da ótica e também dos estudos de Vallon, ele traz para nós, acrescenta para nós a questão do estádio, do espelho, para ilustrar como ocorre essa construção do eu freudiano. Então, ele utiliza esses estudos da ótica e utiliza os estudos publicados de Vallon, e ele vai mostrar como ocorre essa constituição. Né? Ele fala inicialmente que o estádio do espelho, ele faz parte do primeiro momento do complexo diético. Ok? Nós não vamos aqui tratar do complexo diético, mas nós vamos tratar de um pedaço ou de um momento do processo do complexo diético, que o complexo diético é o responsável pela estruturação psíquica, entre outras coisas. Então, o estágio do espelho, ele é um pedaço ou um segmento do complexo diético, que o complexo diético, ele precisa, para a questão de estruturação do sujeito, é preciso que haja a constituição do eu, antes disso. E o estágio do espelho, ele também, antes dele tem a questão da teoria do narcisismo, a questão do narcisismo primário e o narcisismo secundário de Freud, onde ele vai apresentar a questão do eu ideal, de uma imagem que a criança cria de si,
diante do outro, de todos os mundos. Olha que criança linda, criança maravilhosa, tudo isso. Então, cria-se um ideal, um eu ideal, que esse ideal, a criança inscreve esse eu ideal, formando esse narcisismo primário. Esse eu ideal, ele é imaginário. Imaginário, não. Agora deu um branco em mim. Imaginário, exatamente. Ele é imaginário. Ou seja, é da relação com o outro, com a relação especular com o outro ou com o seu semelhante. Ok? Num outro momento, quando vai a entrada do simbólico, a necessidade de aparecer o simbólico, para intermediar essa relação imaginária, tudo isso aqui eu vou explicar mais à frente, só para dar uma ideia que antes do estágio ele passa para essa questão da teoria do narcisismo. Vai surgir o ideal do eu, ou seja, já entrando aí a questão do simbólico, onde a criança precisa se relacionar com o outro para poder avançar na sua constituição, ok? Então, o eu ideal continua com uma grande inscrição, mas que ocorre no imaginário da criança a partir do grande afeto, né, das afecções da mãe com o pai, com os amigos. Que criança linda, que criança maravilhosa, que criança magnífica, que criança perfeita, Então, cria aí um eu ideal, né, que é uma relação que a criança é imaginária, né, da criança, uma imagem que a criança traz, e que ele, no decorrer da sua constituição, precisa verificar que esse eu ideal precisa ser ocupado em grande parte para se relacionar com o outro e com o ambiente, com o ideal do eu, que é a entrada simbólica, que é a entrada que precisa se relacionar com os objetos, no ambiente externo. O que nós temos, então, no início do estágio do espelho? Então, a partir desse princípio do eu ideal e do ideal do eu, da teoria do narcisismo de Freud, Lacan, ele apresenta o estágio do espelho e que ele mostra essa relação da criança com a mãe, e que essa relação, o pai ainda não está presente, né? E que essa relação ocorre onde a criança se coloca como falo, se coloca como um significante da falta, ou seja, o objeto causa do desejo da mãe, o objeto suscetível de satisfazer a falta do outro. Então, a criança se coloca como um falo, ele se coloca como um significante da falta, né? Para a mãe, como objeto de causa do desejo para a mãe, como objeto suscetível de satisfazer a falta da mãe, ok? Aí nós temos aí o que é aí? Um eu ideal, que a criança percebe aí. Então, o que tem nessa relação inicial? Uma relação bebê e mamãe. Essa relação inicial, bebê e mamãe, não é diferenciado, ele não se distingue. A criança confunde tudo, junta tudo. Né? Onde a criança, né, com essa, se coloca como falo materno, né? A mãe seria o quê? A pessoa, o todo-poderoso, né? Seria o grande outro, aquele que vai conversar com a criança, né? Conversar no sentido, ela vai se dirigir à criança, ela vai cuidar da criança, vai saber quando a criança precisa comer, ela sabe o significado da criança, o choro da criança. Então, a mãe é esse grande outro, todo poderoso da criança. E o pai, nesse momento inicial, do estágio do espelho, ele é excluído, aparece de forma velada no discurso paterno. Sua presença como terceiro ainda não está colocada nessa relação, né, que faz o corte. Então, o estágio do espelho tem esse preâmbulo, né, esse início, para nós entendermos, esses são os requisitos para nós entendermos, a iniciar o estudo do estágio do espelho ainda. Ok? Então, o estágio do espelho, ele apresenta 3 momentos em que a criança
ao participar desse processo, a criança vai passar por 3 bons marcantes momentos. O primeiro, onde aparece a questão do imaginário, a forte presença do imaginário. O segundo momento, que é uma transição, né, entre um tempo e outro. E o terceiro momento, que é a entrada do simbólico, ou seja, o imaginário não é suficiente para a constituição do eu da criança. Não é suficiente, então é preciso que haja a entrada do simbólico, é preciso que haja a entrada do grande outro, é preciso que haja a entrada a entrada para fazer esse corte de relação, mas vamos devagarinho. No final não, daqui a pouco a gente vai mostrar um videozinho de 53 segundos que ele vai mostrar todo o resumo do estágio do espelho. Né? A gente consegue ver nesse videozinho de 53 segundos toda essa questão, essa passagem, não genericamente, né? Essa passagem falando dessa questão da constituição do eu. Vejam vocês que todos nós passamos por isso. Todos nós que estamos aqui vendo, assistindo, acompanhando, todos nós, tudo que nós estamos falando aqui, todos nós precisamos passar por essa constituição do eu, e utilizando esse paradigma do espelho, o estágio do espelho que Lacan traz, né, que a gente vai verificar como esse processo ocorre, como é importante. Nesse primeiro tempo, a criança, diante da própria imagem, como imagem recebida, né, aquela imagem confusa, uma imagem impossível, uma imagem estranha, uma imagem de um outro bebê. Nesse primeiro tempo, pessoal, é preciso se entender que existe uma grande confusão na criança. A criança, ela não consegue delimitar, não consegue saber quem é ela e quem é o outro. Ela não sabe, tudo está misturado. Ela é a mãe, ela é quem está presente, ela é o mundo, ela é o outro, ela é a coisa, a criança está toda misturada com o ambiente. Né? Então, a criança ela não consegue saber que tem um braço, que tem uma mão. Ela é toda despedaçada. Nesse primeiro tempo, a criança é uma criança despedaçada. É uma criança que não sabe dizer quem é ela e quem não é ela. Ela não sabe que existe. Ela não sabe, ela não é capaz de dizer que ela existe. É tudo misturado, todo confuso. Ela vê a mãe como ela como a mãe, então é toda uma mistura, uma desorganização. Então o que para nesse momento é um sujeito sem organização, né? Tudo misturado, desorganizado. Não existe uma organização. A palavra não é organização, é outra, mas é o que me vem agora, ok? Então, o Lacan, ele pegando a experiência de Vallon, e ele pegou o seguinte, vamos ver aqui, acompanhar aqui de leve, bem leve, para a gente entender mais ou menos. Ele pegou aqui um espelho côncavo, e ele colocou o espelho côncavo como sendo a mãe nessa relação. Lembrando daquela relação que nós vimos no triângulo? A criança, a mãe e o falo, ok? E o jarro, esse jarro aqui, é o corpo da criança. Ou seja, é a ilusão do corpo da criança. Não tem, aqui, eu não encontrei uma figura sem as flores aqui em cima. Então, todos considerem, por favor, que existe aqui um jarro, que não existe em cima desse jarro essas flores, ok? Não essas flores desse jarro. Quando a criança vê, ela vê, dependendo da forma que ela pode ver mais embaçada, ela pode ver menos embaçada, ela pode ver o corpo dela, que é um vaso, né? Aqui o vaso está colocando como se fosse o corpo da criança. Ela vê esse corpo não nítido, dependendo de como ela vê diante desse espelho, diante de como ela se vê diante da mãe, diante desse espelho côncavo, ela vê tudo misturado e não consegue identificar uma coisa com a outra, tá ok? Então, aqui temos aqui da figura um espelho côncavo, que representa a mãe, temos aqui um jarro que representa o corpo da criança, né? A ilusão de um corpo da criança, que a criança vê no espelho,
E vemos embaixo as flores, né, de forma invertida, por conta do espelho côncavo. O jarro de flores tem um jarro separado das flores, ok? Essa é a confusão, né? Ou seja, o braço separado do corpo. O braço separado do corpo. Eu sendo um pedaço da mãe, a mãe sendo um pedaço de mim. Então, essa mistura toda, essa mistura, essa desorganização toda, essa é a criança nesse primeiro momento. Ok? No segundo tempo do estágio do espelho, né, diante da fragmentação do corpo dessa criança, a criança ainda não tem uma estrutura, nós temos aqui uma passagem, uma transição, né, uma experiência de transição entre o primeiro e o segundo tempo, entre esse corpo todo despedaçado, né, para um outro momento que virá, ok? Nós estamos vendo aqui, ocorre uma experiência de transitivismo diante da própria imagem, onde altera entre a imagem do bebê ou de um outro bebê, mostrando aqui uma relação de determinação. Ela não consegue determinar o que é um, o que é o outro. Ela vê diante do que ela não via antes, ela já vê uma imagem embaçada, mas ela vê alguma coisa. Ela já vê uma imagem desfocada, já é alguma coisa. Então, o vaso, ele fica mais nítido do que as flores estão no campo mais virtual, o vaso está mais próximo dela. Então, existe o quê? Uma ausência da unidade, ainda continua a ausência de um corpo, de uma unidade do corpo. Aí não há gestalt do corpo. Aí não há diferenciação da criança com o mundo. O mundo e a criança ainda continuam juntos. Porém, alguma coisa aparece de forma embaçada e desfocada. E vem o terceiro momento. E o terceiro momento é onde aparece a entrada do espelho plano nesse conjunto. Nós temos esse conjunto que nós vimos, que forma um momento imaginário do espelho côncavo, de um pedaço de um corpo, e um corpo em cima, ou seja, um vaso em cima, as flores embaixo. Essa quebra, tudo isso. Entra um terceiro, né, entra o simbólico, que vai... Você vê aí, aqui na imagem, né, que o espelho plano, diante desse conjunto que nós vimos, apresenta o quê? Apresenta aqui um vaso com flores. O que é isso, o vaso com flores? Está mostrando aqui uma unidade. Ocorre, então, a unidade do corpo da criança. Se aparece a unidade do corpo da criança, então aparece a criança separada da mãe. A mãe é um outro corpo. A criança começa a ver um mundo separado dela. Então, existe o quê? O meu corpo, o corpo da mãe, o objeto, o mundo externo. Então, ocorre nesse terceiro momento, através dessa intermediação, né, do simbólico, a gente vai explicar melhor ainda, ocorre a unidade entre a imagem virtual e a imagem real, onde a flor, as flores, o jarro de flores, onde as flores estavam embaixo, de um pedaço, de um lado, e o jarro do outro, agora, onde o virtual e o real estavam separados, começa a se unificar. E você vê essa experiência eu peguei isso aqui e fiz na prática. E realmente, quando você vê esse objeto em cima, outro embaixo, e diante do corpo, coloca um espelho plano, a gente vê o fundo, vê na imagem do plano, a gente vê o jarro, nas flores dentro do jarro. Ou seja, criando essa unidade, né? Montando essa estrutura, onde a imagem é reconhecida. Ok? Ocorre o quê? A integração simbólica da imagem. Quando a imagem é perfeitamente organizada e não se distingue o que é a imagem virtual e da real. Ok? Então, a criança fica diante da sua própria imagem. A criança, diante da sua própria imagem, ela já consegue se reconhecer. Antes, o que? Ela reconhecia a mãe, reconhecia o outro, mas ela não se reconhecia naquela imagem que é dela. Então, a criança, diante desse terceiro momento, forma essa unidade, onde a criança, ao formar essa unidade, a criança se constitui como eu, onde a criança entra como aquele ser humano, ela se torna um ser humano. Então, ela começa a existir, eu,
a criança começa a existir. Eu, criança, existir. Eu, como ser humano. Eu não sou a mãe. Eu sou eu e tem a mãe. Eu não sou o outro. Tem um eu e o outro. Aquela imagem que eu via que era de outro, aquela imagem agora eu vejo, eu reconheço como minha imagem. Mas isso só pode ocorrer com a entrada do simbólico, com a entrada da linguagem. É preciso que a fala diga, essa imagem que você está vendo, essa imagem é sua. E a criança que até então via aquela imagem como de um outro bebê, de uma outra pessoa, né, que ela não conseguia se orientar, ela consegue, a partir dessa intervenção simbólica, ela consegue se ver, né, na imagem, consegue se organizar o mundo dela, ou seja, como ela começa a construir o eu, então ela começa a imaginar que existe o eu, existe o outro, existe o mundo. Então ele começa a saber que eu existo. Eu como ser humano existo, a partir desse momento. Ok? Então a criança, diante da própria imagem, é reconhecida como uma representação ou realização simbólica do eu. A criança diz, isso sou eu. Isso sou eu. Isso sou eu. Eu, ali sou eu. Isso sou eu. Isto sou eu. Ali sou eu. Ela começa a ver um duplo. Ela começa a compreender o seu eu, o eu especular, né? Ela começa a ver a mãe como um outro. Então, ela começa ao se constituir como um eu, ela vai dizer, isso sou eu. Só a partir desse momento que ela vê que o que é o eu. Isso sou eu. Ali sou eu. Então, ali, a imagem, ela se vê ali daquela imagem, né? Que ela não se via daquela imagem. Então, forma-se esse par. O eu e seu duplo. O momento de constituição ou formação do sujeito. É essa formação do sujeito freudiano que Lacan apresenta nesse processo do estágio do espelho, passando por essa questão do processo de identificação. Esse é o ponto mais importante que eu queria passar para vocês, que eu queria que vocês entendessem que o eu precisa ser constituído. Ninguém nasce com o eu constituído. Ok? E agora eu vou pedir para as colegas mostrar um videozinho curto. Pessoal, é um vídeo de 53 segundos que vai mostrar esse momento, né, esse processo, rapidamente. Vocês vão ver nesse processo, nesse vídeo, de 53 segundos, como é que ocorre isso. Vejam a reação da criança. Essa garotinha estava fuçando no celular do seu pai e pensou que estava numa chamada de vídeo com uma outra garota. E ela acabou dizendo isso. You look so pretty. O seu pai, no fundo, escutou ela falando com alguém e então perguntou: quem é linda? Ela respondeu: ela é linda. You look so pretty. Quem? Ela é tão linda, papai. You look so pretty, Daddy. Que garota? Essa garota aqui no seu telefone. That girl on your phone. Quando ela descobriu que era ela a garota do telefone, ela ficou um pouco sem jeito, mas feliz ao mesmo tempo. That's you, Charlie. É muito lindo, né? É muito lindo isso. Vejam vocês, pessoal, eu acho incrível, eu não sei como eu consegui descobrir. Você vê, isso aconteceu com a Júlia Mera, aconteceu com o Luciano Vanderlei, aconteceu com todos nós. Nós passamos por essa questão, o quê? Né? Aquela questão da dúvida. Eu sempre achei que aquilo, o quê? Aquela coisa. E depois que ela se vê, dá um contentamento na criança. Vocês percebem a questão quando a criança ela fica surpresa quando o pai, que é o simbólico, é o pai que diz o seguinte: é você. É você. Essa imagem não é da sua amiga, é sua. Essa imagem não é da sua mãe, essa imagem é sua. É a entrada do simbólico, que não é suficiente, o imaginário não é suficiente para constituir o eu. É preciso que haja essa intervenção do simbólico para que a criança consiga se constituir e ver. Ela
ela se surpreende, fica chocada, aquilo que ela sempre achou que era e não é, e ao ver que não é aquilo que ela achava que sempre achava que era, de repente ela vê que aquela pessoa linda, que achava que era outra pessoa, é ela. Então, ela sai de um momento, nós saímos, todos nós, saímos de um momento de uma grande dúvida, de grande para um contentamento, de uma alegria, de se encontrar, do seu encontro com você mesmo. Então, a criança começa a verificar que aquela organização se organizou, criou um gestalt, se unificou. Aí, a partir desse momento, que esse videozinho mostra de curto, você vê que ela consegue compreender, né, e se vê aqui, se vê como uma pessoa, como eu, e se vê também que existe uma imagem do outro. Esse é o estado do espelho. Esse é o processo, né, que ocorre com todo ser humano, para se tornar ser humano, para se constituir como eu. Mas ele precisa sair do eu para se tornar um sujeito. É preciso que haja o quê? Um simbólico. Né? É preciso que haja um... Quando cada um de vocês, com cada um de nós, vamos para o analista, certo? Então, na relação com o analista, se ficar uma relação do eu analista com o eu do analisando, isso não é análise. Né? Essa questão da relação do ego com o ego não é análise. O analista, ele é o simbólico da relação. Então, o analisando, ele chega trazendo o seu imaginário e é preciso que haja uma simbolização, que haja uma entrada de um grande outro, a questão de um grande significante, né? A linguagem, a pontuação do analista para ele assim, olha, isso. Aí a pessoa vai se deparar com essa intervenção do analista, que é o simbólico dessa relação, que deve ser assim, porque se não for assim, é uma relação de ego com ego. Aí ninguém sai do lugar. Né? Ninguém sai do lugar. Então, quando você imagina que a Terra é plana, você imagina que a Terra é plana, faz sentido que a Terra seja plana, porque eu estou vendo tudo isso, mas é preciso que entre o quê? A ciência para dizer o seguinte, a ciência entra para dizer, a ciência aqui como simbólico, né, para dizer, olha, a Terra, andando mais à frente, você vai continuar andando e vai encontrar de novo o meu ponto. Então, a relação, né, essa questão imaginária que faz parte do eu, essa questão do ideal, do eu ideal, faz parte do eu, ela precisa que haja uma entrada para que haja um salto, né? Um salto dessa relação. E é um simbólico que acontece isso. É isso que eu queria a coisa mais importante que eu queria que vocês entendessem. E a gente continua precisando dessa relação, né? O professor em sala de aula, né? O analista na clínica, a ciência trazer... Então, existem muitas maneiras de entrada do grande outro. Esse grande outro que existe, que aparece, que a gente vai fazer uma pontuação, uma intervenção para que você dá um salto. Né? Que Spinoza também traz esse mesmo pensamento, né? diante dessa relação com o outro, onde o outro pode ser um objeto, pode ser a pessoa, pode ser a natureza, pode ser a bebida, pode ser a comida. Nessa relação com o outro, ocorre o que essa relação, uma imagem que surge dessa relação. Esse encontro é uma imagem. E esse encontro que você vai ter, você tem que entender que se esse encontro não for um bom encontro, você não tem que culpar o outro, não tem que culpar essa relação com o outro. Você tem que entender que não houve um bom encontro. Porque se você continuar reclamando somente que aquele encontro de sua relação com o outro, com o objeto, é um relacionamento que causou um problema, que causou dependência, que causou tudo isso, você está ficando imaginário.
Então, é preciso o quê? Que a criança, em Spinoza, ele fala assim, é preciso que você tem que entender que aquele encontro tem que trazer a razão, aí no caso, o Spinoza vai trazer a razão. Tem que trazer a razão para você entender que aquele encontro não foi um bom encontro, que precisa haver um outro encontro para rever aquele encontro para você superar aquele. Se eu cheguei no meu trabalho e brigo com o meu chefe, há um mau encontro. É preciso o quê? Se eu ficar reclamando só do chefe, o chefe reclamando de mim, vamos ficar nesse ambiente do imaginário. Eu preciso entender que aquele encontro não ocorreu de forma adequada. Eu preciso encontrar uma forma adequada daquele encontro. Trazer a razão. Em vez de ocupar o chefe, vou ocupar o quê? Não vou ocupar, eu vou entender que aquilo aconteceu por conta de uma circunstância, uma situação contingencial. É a mesma coisa aqui que vocês vão verificar. Essa questão, se você ficar somente na relação, no imaginário do meu eu com o outro eu, a linguagem é a mesma. Não muda nada, e você continua daquilo. Fica uma bolha, ok? Deixa eu voltar, né? Cadê aqui? Bom, então, basicamente, essa é a principal mensagem que eu queria passar, ok? Então, diante do que nós vimos, pessoal, o que é a realidade? O que é a realidade diante do que a gente se relaciona, considerando o processo de identificação, considerando o papel da fantasia no neurótico, o papel do delírio no psicótico, considerando a construção do eu, o que seria a realidade? Né? A gente avançando, considerando que nós entendemos o que é a constituição do eu. E qual é a repercussão disso? Vamos pensar um pouco nessa repercussão. A realidade para a ciência, pessoal, é o conjunto de dados imutáveis, o conjunto pronto que pode ser apreendido através da observação rigorosa e onde a percepção não é colocada em questão em seu papel de apreendê-la. Ou seja, a percepção é capaz de aprender a realidade para a ciência. A psicanálise não é assim, porque não é assim o ser humano. Não é assim que o ser humano é constituído. Na constituição do eu e do sujeito, você vai verificar que há toda uma interferência e mostrando que a realidade, para a psicanálise, é uma realidade psíquica. Né? Ou seja, a realidade como sendo psíquica, a razão pela qual designa tudo o que abarca a relação do sujeito humano com o desejo consciente. Ou seja, a realidade é algo que se constrói na relação com o outro, com as leis, com a linguagem, com a cultura, com aquilo que já está presente, né? Então, o eu não é o senhor nem mesmo de sua própria casa. Então, a relação com o inconsciente. A realidade é algo que se constrói na relação com o inconsciente, certo? Por que o eu não é senhor nem mesmo de sua própria casa? Porque o eu não está na consciência, no ego, está no inconsciente. Então, a realidade que nós olhamos, quando vocês estão olhando agora para essa aula, ao lado do ambiente, a realidade que vocês estão vendo não é a realidade material. O que vocês estão vendo é uma realidade psíquica. Então, Freud distingue a realidade material da realidade psíquica. Lacan acredita na precariedade da realidade. Ele aponta para nós que a realidade, essa material, ela é precária, porque essa realidade a gente não é capaz de apreender. Essa realidade que a gente pensa, que a gente apreende, alguns pensam pelos sentidos, outros pela percepção, não se apreende. Porque essa realidade, ela é constituída pelo imaginário, pelo simbólico e pelo real, que é impossível de acesso. Mesmo você tendo condições de abarcar a questão do imaginário, do simbólico e do real, ainda assim não é possível você acessar a realidade material, ok?
Então, Lacan acredita nessa precariedade da realidade. A sua apropriação por intermédio do simbólico, do imaginário, porque é sempre necessariamente incompleta. Sempre, nós nunca aprendemos a realidade. Ela é sempre incompleta. Há sempre algo que é impossível recobrir. Ok? Isso é outra mensagem importante nesse momento que nós estamos vivendo. A percepção, segundo Hobbes, diz respeito ao processo pelo qual indivíduos, organismos, interpretam suas impressões sensoriais a fim de dar sentido ao seu ambiente. Vejam vocês que você não pode acreditar na sua percepção. Porque você veja aí ao lado, você olha e vê um bastão de vidro no copo d'água e vê que o bastão está distorcido. Você não pode acreditar, porque se ao tirar isso, você vai ver que esse bastão não está distorcido. Isso aqui é um falso, né? Uma impressão sensorial falsa. Mas que você, ao ver, você vai dar sentido a esse ambiente. Ao ver ele todo, você vai criar um sentido para isso, vai dar sentido a isso, do que está vendo, ao que está vendo. Então, o que uma pessoa percebe, o que nós percebemos, pode ser totalmente diferente do que uma outra percebe. Porque cada um tem um eu e um sujeito particular. Então, o que cada um percebe diferente. Ninguém percebe a realidade da mesma forma. O que uma pessoa percebe pode ser também diferente da realidade objetiva. O que a pessoa percebe nunca é a cópia fotográfica da realidade. Sempre é um impossível de a gente acessar na realidade material. Ok? É a mesma coisa que você se vê diante do espelho. Cada um não vê a mesma coisa diante da imagem, da sua própria imagem. Cada um vê de uma forma diferente. Que vai depender de quê? A sua percepção vai depender da sua atitude. Vai depender da sua motivação. Das suas necessidades satisfeitas ou insatisfeitas. A sua percepção vai depender dos seus interesses. Vai depender do seu conhecimento. Do que você conhece. Vai depender das suas expectativas. Então, perceber envolve dar significado ao mundo. Ok? Então, é preciso entender que não é possível acessar a essa realidade, a esse real, não real do impossível, mas também de um real que você não consegue também ter acesso. Então, na relação entre o eu e a realidade externa, vejam vocês como tem muita coisa que nós não sabemos sobre nós mesmos. Na relação entre eu e a realidade externa, Freud sustenta que o eu, em alguns momentos, encontra dificuldade em conciliar-se com a realidade intolerável. Então, agora já falando do eu, né? O eu diante de uma realidade que é intolerável, então vai haver o quê nessa relação? Dependendo da estrutura, no caso da estrutura neurótica, o sujeito ele vai rejeitar um fragmento da realidade desejável e vai substituir essa realidade desejável, esse pedaço, esse fragmento, por um fragmento mais agradável. Para quê? Para tornar essa realidade mais desejável, para satisfazer o desejo. E ele vai utilizar o quê? Para colocar no lugar? A fantasia. Então, o neurótico utiliza a fantasia, né, diante dessa realidade. Veja que essa realidade, ela é o quê? Uma realidade psíquica. Porque você altera, o sujeito vê a realidade de acordo com as suas condições, ok? Na psicose, na estrutura psicótica, o eu rejeita o fragmento da realidade. Mas ele não utiliza a questão da fantasia. Ele vai utilizar, diante do desinvestimento, ele vai fazer um desinvestimento. Em vez de fazer um investimento na fantasia, ele vai fazer um desinvestimento, ou seja, ele vai substituir aquilo através do delírio. Então, quando vê numa estrutura psicótica, o sujeito dizendo que é Napoleão Bonaparte, ele é Napoleão Bonaparte. Então, veja que a realidade não é a realidade, ela é psíquica também.
A fantasia, né, no caso na estrutura neurótica, é o motor da realidade psíquica. A fantasia passa a ordenar a relação do sujeito com a realidade. O eu realiza uma alteração na realidade, substituído por outra que se adapte melhor aos seus desejos. Então, há uma primazia da realidade psíquica sobre a realidade externa. Então, como é que eu vou ver a realidade? Vou ver a realidade material de forma que a realidade, como a ciência fala, jamais. É por isso, pessoal, que a gente tem que entender essa relação aí, dessa relação do imaginário. Né? Na medida que o sujeito põe em relação com uma outra imagem, né? Ou onde essa relação com a outra imagem é um outro, um semelhante, ou sua própria... Quando você fala de uma outra imagem, você está falando de a imagem espetacular sua, você está fazendo uma relação também com o semelhante, okay? Do outro. Então, à medida que o sujeito põe em relação com sua própria imagem, se relaciona com sua própria imagem, diante desse, no eixo imaginário, e aqui eu estou falando aqui do diagrama em Z, né? De Lacan. Então, assim, no eixo imaginário, características de relações que entre o eu, ou seja, esse eu imagem, esse eu imaginário, né? Esse eu e a sua imagem especular. Quando você está com você com a sua imagem, eu com a própria imagem que eu tenho, né? Com a própria identificação que eu tenho, eu estou tendo aqui uma relação comum. Supondo que essa relação que eu tenho, que é a mesma que eu tenho com o outro, com o semelhante, que é o quê? Essa fala, uma fala comum, igual. Você está sempre trabalhando dentro do imaginário. Não, aqueles com quem fala são também aqueles com quem se identifica. Com a mesma linguagem, com a mesma identificação, marcado pelo mesmo sentido que você fez. Então, você fez esse sentido para aquela realidade, estão vivendo com a mesma bolha, ok? Estão vivendo nessa mesma bolha, ok? Então, essa é uma relação imaginária. Quando você fica só no eixo imaginário, você vai trazer complicações com a vida, com o outro, com as relações humanas. Então, as relações que se processam no eixo imaginário, entre eu com o outro, né, na mesma língua, falando com a mesma identificação, né, com a mesma relação especular, provoca uma espécie de curto-circuito. Ou seja, eu vou até o outro, com o qual eu me identifico, volta para mim, que eu me identifico com o outro. Então, nós ficamos nessa mesma relação, com o mesmo sentido, nós temos o mesmo sentido do objeto, o mesmo sentido das coisas, da realidade, com a mesma linguagem, com a mesma fala, sempre indo para o outro, dizendo a mesma coisa, um concordando com o outro, tudo isso. Isso que se manter no eixo imaginário. Né? E por que é um curto-circuito? Porque você não sai, né, para a realidade, para fora. Ou seja, trata-se de um eu que se comunica com outro eu. É como se eu estivesse sendo comigo mesmo. Ao trabalhar, ao se comunicar com o outro, com o meu semelhante, né, com quem eu me identifico, então é uma taça de oposição do eu com o próprio eu, ok? Isso é uma quê? É uma relação imaginária, que está preso a um eixo imaginário, do eu com o eu especular, onde esse eu especular é o outro, estamos com a mesma fala, ok? Então, as relações estabelecidas puramente no eixo imaginário atestam o esforço que é feito pelo eu para manter o sujeito da alienação, num desconhecimento. Então, ele não vai sair daquilo, ele está se alienando da realidade. Ele está desconhecendo que você conversa com alguém que diz que a Terra é plana, e o outro diz, ela é plana. Ou seja, você fica preso a essa alienação, você mantém preso a esse conhecimento, né? Então, ele não vai entender por que razão que o sujeito, quando fala, não sabe o que diz, ok? Então, essa é a relação que fica no imaginário. Mas é preciso superar isso. É preciso dar esse salto. Você vê que foi preciso que o pai diga para aquela criança que aquela imagem que ela ia achar, que a minha colega fica entre ela e aquela imagem que não era dela nem nada, ela ia ficar naquele mesmice. Se ela encontrasse uma amiguinha fazendo a mesma coisa, era a mesma coisa, a criança com a criança vendo o outro no outro, sempre. Então é preciso que haja assim, olha, aquela imagem é você, existe você. Quando uma criança olha no espelho, ela vai se ver
Ela só vai poder se ver se ela sair desse eixo do imaginário. É preciso que haja uma ordem simbólica que coloque o sujeito numa relação direta com a sua própria fala, possibilitando que o eu se desloque da posição imaginária ao simbólico, onde o simbólico vai mediar essa relação, onde o analista vai simbolizar essa relação, onde o professor vai mediar essa relação, onde a ciência vai mediar essa relação. Visto que antes de nascer, o sujeito é inserido na ordem simbólica, porque essa ordem simbólica existe muito antes do ser humano, já está presente. Então é preciso você entrar nessa ordem simbólica, né? Então, porque ela já está presente. Você vai ficar alienado, você vai desconhecer, você vai desconhecer a linguagem, vai desconhecer o outro. Então, é preciso inserir essa ordem simbólica que se estrutura a partir que vai trazer essa estrutura completa ética, que vai ficar, talvez, numa outra oportunidade para a gente conversar, tá ok? Que vai ocupar um lugar nesse sistema de relações, né? Esse sistema, desse processo de identificações. Então, pessoal, a ordem simbólica é o vetor que comanda o jogo das relações do sujeito com a realidade. Ao mesmo tempo que funciona como linha divisória entre as estruturas neurótica e psicótica, ok? Então, ela ao mesmo tempo vai servir como divisória, vai estruturar. Essa estrutura que vai dar é o complexo ético, ok? O complexo ético vai dar o super-eu, vai dar a estrutura psíquica, uma estrutura ou neurótica, ou perversa, ou psicótica. Ela vai possibilitar que você saia de uma relação inteira para uma relação com o outro, né? A socialização humana. Então, o que nós temos que entender nesse momento é que existe o quê? Entender que existe o quê? Uma constituição do eu, e que a gente tem que entender que esse eu é constituído, não nasce com ele, e que esse processo continua através de criar estruturas, né, psíquicas para que se torne sujeito, né, da relação social. Ok? Isso é o que eu tenho para o momento. Quero agradecer a todos e a todas pelo momento. Agradecer, a minha mensagem era essa de fazer essa provocação a vocês. Né, ok? Quando você fica na meio da bolha, fica somente na questão do imaginário, dos seus iguais. Se você se relaciona com seus iguais, você não avança, não dá um salto qualitativo. Tá ok? Obrigado a todos. Com a palavra, a professora Nairana. Obrigada, professor. Sou eu que Muito agradeço. bom, né? Muito bom. Professor, enquanto você falava, me veio várias coisas na cabeça, eu acabei anotando aqui para nós poder conversar um pouquinho. A primeira delas, né, acho que é até bacana falar um pouquinho assim, eu trabalho num centro de reabilitação física, visual e intelectual, e dentro do centro de reabilitação, a gente vai ter pacientes amputados, pacientes que sofreram AVC, deficientes visuais, né? Nós vamos ter a questão do autismo, deficiência intelectual. E nesse processo da imagem corporal, é muito interessante porque você falou da questão do despedaçamento do corpo, né? Eu trabalho diretamente assim com os pacientes amputados e a gente vai ver essa reconstrução da imagem corporal numa vida adulta, numa vida adolescente, né, nesse processo assim em que o corpo é de alguma maneira despedaçado no real, né? A gente vai ter esse processo de novo de reconstruir, né, desse olhar diante do espelho, diante daquela falta ali e se fazer sujeito novamente a partir daquele corpo partido, né? Partido no real aí, porque a gente está falando de uma fissura não só subjetiva no simbólico, mas a gente está falando da fissura no corpo, né? E no processo do paciente, por exemplo, deficiente visual, é muito interessante a gente pensar como que se constrói como que sai desse imaginário para constituir-se o eu, né? Para esse sujeito aparecer. Então, a gente vai ter, dentro das lógicas ali de construção da imagem corporal, a gente precisa fazer essa distinção também, né, de que forma o sujeito se constitui nessa relação com o outro, né? E aí passa por essa questão principal assim do corpo, né? Quando você mostrou o videozinho ali, me fez eu lembrar
dos bebezinhos, quando a gente vê ali por volta dos 6, 7, 8 meses, né? Se você bota o bebezinho ali na frente do espelho, ele ainda fica nessa confusão, né? Mas tem uma alteração até, tem pesquisas que falam assim, uma alteração até neurológica, no sentido que ali por volta dos 4, 5, 6 meses, os bebês já conseguem ver, por exemplo, você começou falando do céu, né, que é do espaço, né, das estrelas que a gente vai ver 8 minutos depois, né, do tempo. E quando os bebês têm ali por volta de 4, 5, 6 meses, eles já conseguem ver o seguinte: aqui tem um livro, né? Então, se eu colocar essa caneta aqui, se eu ir levando essa caneta, isso vai cair. Se você fizer uma experiência com o bebê em que vai indo nessa linha reta e aquele objeto não cai, no sentido de gravidade, né? Ele fica procurando o que aconteceu ali que eu não vi, né? E aí a gente vai ter essa experiência, né? Lembra do bebezinho quando a gente faz assim, coloca o paninho, né? Escondeu, achou, né? Até ele fazer essa construção assim, né? De que, na verdade, o que esconde é a visão dele, né? Não é o corpo dele para o outro. E aí a gente vai ter brincadeiras assim ali por volta de 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, brincadeiras assim, por exemplo, de brincar de esconde-esconde, né? Que você brinca no consultório com a criança, assim, que é muito engraçadinho, quando você observa essa questão da imagem corporal, tu brinca com ela, e aí ela se esconde, mas ela deixa um pedacinho do corpo ainda aparecendo, né? É essa construção mesmo dela, de que ela não sabe ainda, né? Que ela precisa esconder todo o corpo para o outro não ver, né? Então, ela ainda está nesse processo de construir, né? Quem ela é como sujeito. E dos pacientes adultos, é bem essa expressão que você falou ali, né? Que o paciente fala dele, mas fala do outro na análise, né? Esse outro sempre vai aparecer, né? E aí, como que esse outro aparece nesse discurso do sujeito, né? Então, o imaginário, ele se coloca nessa ponte, vamos dizer assim, que vincula a relação do eu com o outro, né? Vai fazendo essa vinculação. E aí a gente pode pensar a partir disso, né, de que então o nosso eu, ele não é do ponto de vista de constituição, algo como você falou ali durante a sua fala, tão original assim, né? A gente não é tão original, né? A gente pensa assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Mas em que momento a gente poderia dizer que isso é nosso? Ou que isso foi constituído a partir da relação que a gente estabeleceu com aquele outro, né? Então a gente não tem como ser sujeito sem existir a relação com esse outro. É por isso que a gente fala, por exemplo, principalmente com crianças, assim, da interação que elas fazem com as telas, né? Você mostrou ali esse espelho da modernidade que é a tela do celular, né? Esse vídeo ali. É, mas essa relação também da criança com a tela, né? Por isso que a gente recomenda tantas famílias, né? Do uso das telas ser algo assim mediado realmente por essa relação com o outro, porque a tela não comunica, né? No sentido de troca, de vinculação com a criança. Aí a gente vai ter dentro dessa sociedade que nunca foi uma sociedade tão imaginária quanto a atual, né? No sentido de fantasias, de se criar coisas que acabam ficando realmente no plano do imaginário, né? Não existe um contraponto ali, uma possibilidade de diálogo com o outro, né? E aí a gente vai ver essa questão da infância, assim, principalmente em contextos, por exemplo, de muitos diagnósticos, né, vinculados à questão do autismo também, que a gente pensa sempre assim, será
que se essa estimulação da criança fosse diferente, a gente não poderia reduzir esses riscos, né? Esses riscos de estruturação desse sujeito mesmo. E tem uma tem uma tem uma pergunta assim que eu sempre me faço, que é como é que a gente se socializa na atualidade com essa grande inserção das telas na nossa vida, né? Olha a praticidade hoje da gente estar aqui, podendo conversar com pessoas de todos os lugares, mas também como essas relações fazem a gente não ficar só no plano do imaginário, né? De quem é esse outro, de que forma esse outro socializa comigo. Então, gostaria também da gente poder abrir realmente para conversar ali com relação às perguntas, né? E agradecer muito assim por estar podendo conversar com você hoje, professor. Enquanto você falava, eu me lembrei de uma analogia quando você falou ali desses contrapontos, né? Senão a gente fica, quando você citou ali que briguei com o meu chefe, né? Então fica só nesse plano do imaginário. Me lembrei de uma referência que o Freud traz, assim, lá no início, quando ele vai falar quando ele vai fazer as primeiras construções, assim. Eu não sei se você lembra daquela analogia que ele fala dos porcos espinhos, que ele diz que no inverno no inverno, os porcos espinhos eles ficam próximos, né? Mas eles não podem se aproximar totalmente, porque senão eles vão se machucar, né? No sentido de que ele vai agredir o outro. Então, ele precisa desse outro para proteger, para se proteger desse maior, né? Que é o frio, que é o inverno, mas ele não pode ficar totalmente perto desse outro, porque senão ele vai agredir esse outro, né? Então, nesse sentido, assim, de que a relação com os contrapostos, né? É dialética, mas ela também é combativa, né? Então, nesse sentido, assim, desse eu e desse outro, né? E aí a gente volta para aquele poema do Rimbaud, né? O eu é o outro, né? Nessa dualidade que a gente se faz como sujeito. E aí fica, né? Para mim, fica como como conclusão assim da sua fala, de pensar, né, que no plano imaginário, né, se confundem então o eu e o outro, criando esses embaraços da vida cotidiana, né, que vão fazer com que a gente saia desse plano imaginário, dessa fantasia, para de fato ver, né, quem sou eu nessa relação com o outro e quem é esse outro nessa relação comigo, né? Por isso que nas nossas relações também a gente projeta muita coisa, né? Que é da ordem da nossa fantasia, né? Que é da ordem do nosso imaginário, a gente projeta no outro, projeta nas relações. E como sair disso também, né? Como poder fazer como criar uma relação em que seja mais ou menos como os porcos espinhos, né? Você fica ali, mas você também não parte para essa agressão, né? Nessa lógica de agredir o outro mesmo que você não queira, né? Aí a gente fica naquela pergunta, se a gente não quer realmente, né?